Graça, misericórdia e paz da parte de Deus e do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo a vós todos. Quero fazer uso da palavra de Deus na epístola do apóstolo São Paulo aos Efésios, no capítulo 4, versículos 8 e 11. Mas vamos fazer uma reflexão. E eu quero dar um tema a este texto em que eu vou ler. O tema desta palavra na manhã deste dia é: na graça são dons e não títulos. Na graça são sacerdócio e não profissão. Diz assim o versículo 8. Por isso diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora isto ele subiu, que é, senão que também antes desceu às partes mais baixas da terra. Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, para cumprir todas as coisas. E ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e doutores. Queridos, este capítulo 4, que o apóstolo São Paulo escreve aos irmãos em Éfeso, ele fala da unidade no corpo de Cristo. Ele começa dizendo: portanto, como prisioneiro do Senhor, eu rogo-vos que andeis como é digno da vocação com que foste chamados. Ele diz com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Na graça de Cristo, nós devemos andar como é digno da vocação com que nós fomos chamados, com toda a humildade, porque Deus exalta os humildes, com mansidão, com benignidade, sermos benignos uns para com os outros, longânimo, para que nós possamos suportar uns aos outros, procurando guardar a unidade do Espírito no vínculo da paz. E ele diz: há um só corpo. E esse corpo é a Igreja de Cristo, como organismo vivo, aonde há uma unidade, e nesse corpo cabeça é Cristo, e há um só Espírito, que é o Espírito Santo de Deus, que vem e habita no nosso espírito e testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Então, como templo, como morada de Deus, não esse corpo físico, como a instituição religiosa ensina, como as igrejas evangélicas ensinam, mas não, ele habita no nosso espírito, ali que é o templo da habitação de Deus. E ele então diz que como também foste chamado em uma só esperança da vossa vocação. Paulo diz para os irmãos em Éfeso: há um só Senhor. Esse Senhor é Cristo. O senhorio dele tem que estar sobre a nossa vida. Há uma só fé, a fé que vem de Deus, como dom. E há um só batismo, aquele batismo que foi efetuado na sua morte, na cruz do Calvário, quando nós fomos sepultados com ele e ressuscitados com ele. Um só Deus, o soberano que reina sobre tudo e todos.
Pai de todos, o qual é sobre todos, e por todos e em todos. Há um só Deus. Um Deus invisível, mas real, que nós não vemos, mas devemos crer que Ele existe, e que não há semelhante a Ele nos céus, nem na terra, nem debaixo dos céus, nem em cima da terra, nem nas profundezas do mar, porque Ele é soberano, Ele é único, Ele reina sobre tudo e todos. Há um só Deus. Ele não divide a sua glória com outro, porque Ele é único. E é o Senhor de tudo e de todos. E Paulo então diz aos irmãos em Éfeso: mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Por isso Cristo diz: subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Dons esses que as instituições religiosas, as denominações evangélicas transformam em títulos e fazem dos homens para que eles possam se intitularem, como está escrito aqui em Efésios capítulo 4, quando que diz que há um apóstolo, outros pastores, evangelistas, mestres e profetas. E então eles fazem desses dons títulos. Muitos têm dons e não têm títulos. Aqueles que estão na graça de Deus, que reconhecem o evangelho ensinado e pregado pelo apóstolo Paulo, apóstolo dos gentios, esses reconhecem que são dons e não títulos concedidos por Cristo aos homens. Mas aqueles que se prendem ao sistema religioso, às denominações evangélicas, muitos deles não têm dons, mas têm títulos e fazem questão de se posicionarem como tais, em busca de uma posição maior. É como eu preguei em uma mensagem, é como se fosse no militarismo, que a pessoa começa com soldado e vai até a mais alta patente. E assim também nós vemos dentro das instituições religiosas. Começam como auxiliar de trabalho, vão a diácono, presbíteros, evangelistas, pastores, bispos, apóstolos, bispos primaz e semideus. E as pessoas estão indo em busca dessas coisas. E cada uma dessa subida, eles recebem uma imposição de mãos por aquele que se diz ter uma autoridade divina para que possa consagrá-los. E aí eles pegam lá o texto de Timóteo, capítulo 3, versículo 14, quando a palavra de Deus diz assim, o apóstolo Paulo escrevendo a Timóteo, ele diz assim: não desprezes o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Aqui é uma interpretação tendenciosa que as instituições fazem para justificar que eles têm uma autoridade para impor as mãos e consagrar quem eles quiserem. É uma interpretação tendenciosa. Esse texto aqui não está dizendo que você deve receber a imposição de mãos de alguém para que você seja consagrado a isso ou consagrado àquilo. A palavra de Deus diz em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 15, assim: e que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que é em Cristo Jesus. É Paulo dizendo a Timóteo: tu deve permanecer, Timóteo, naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem é e de quem o tens aprendido. Desde a infância, Timóteo havia recebido o conhecimento desde a infância. Então,
Paulo diz a Timóteo: permanece naquilo de que aprendeste desde a infância. Então, não foi imposto uma mão sobre Timóteo para que Timóteo, ele dali por diante, estivesse apto para fazer, ou para desenvolver, ou para trabalhar no crescimento, na edificação das vidas daqueles que haviam conhecido a Cristo. Não! Com as mãos ou não, Timóteo, ele havia recebido isto desde a sua infância. E Paulo apenas diz: permaneces naquilo que tens aprendido. Permaneces na vocação em que foste chamado. É como que diz aqui no capítulo 4, digno da vocação com que foste chamado. E então, eles pegam esse versículo 14 de Timóteo 1, primeiro, e aí justificam. E aí, aquilo que é um dom concedido por Cristo aos homens, eles, no evangelho da denominação da instituição religiosa, são títulos que muitos deles têm. Mas você percebe que não há uma vocação em muitos desses que têm títulos. E então, quando você conhece o evangelho da graça de Deus, o evangelho trazido e ensinado por Paulo o apóstolo, você percebe que este evangelho é um evangelho que faz com que você trabalhe o dom que recebeu. E na graça de Deus, isso é um sacerdócio e não é uma profissão, como nós temos visto que nessas instituições religiosas as pessoas têm feito desses títulos que têm uma profissão. Nem o Ministério do Trabalho reconhece a função de pastor como uma profissão, mas a instituição, sim, ela reconhece. E o apóstolo Paulo, ele deixa isso claro na sua epístola, que isso é um sacerdócio. E é isso que, na graça de Deus, nós encontramos e nós percebemos. Que Deus tenha compaixão e misericórdia de nós. Fica aí esta palavra